e que tem um dom do ensino da palavra, que eu já quero convidar aqui o André Nicásio, não é mesmo? Muito bem. O André, para você que não conhece, ele já é quase aqui. Outro dia, meu amigo Mazzoni já falou para mim: o André foi na sua igreja esse mês? Ele fez uma piada, que ele é meio irônico, né? Fez uma piada. Aí eu peguei e falei assim: você está dizendo essa semana? Então assim, né? A gente se entende. Mas assim, o André é um filho fiel da Igreja Central, né? E uma igreja que amamos, que somos tão inspirados, né? Um dos nossos mentores tem sido o pastor Paulo Mazzoni, somos muito amigos também de muitos pastores lá, inclusive, né? É uma alegria para a gente ser tão bem referendado por pessoas maravilhosas. E um dia, né, Daniel me apresentou essa bênção aqui do André, né? E ele sempre está aqui ministrando com tanta autoridade, com tanta firmeza. E ele tem o dom mesmo de ensino da palavra, e louvado seja Deus por isso, né? Então, André, você já é de casa, eu quero que você apresente aí, até, né? Bom que você já honra a sua namorada, já se protege também, né? Glória a Deus, tô brincando, nossa igreja é muito educada, viu? Ela já percebeu, né? Mas apresenta também a família dela que está aí, sejam muito bem-vindos, amém? André, fica à vontade, Deus te abençoe. Gente, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor Mateus, pastora Dani. Em breve, Davi também, certo? Daqui a quanto tempo? Um mês. Gente, vocês estão orando pelos seus pastores? Estão ou não estão? Para eles poderem dormir tudo agora, que tem que dormir. Estão abençoando eles. Estou aqui também com a Juju, a Lívia, a vovó Nena. Todo mundo está aqui, é uma alegria enorme para nós estarmos aqui. Todos visitando vocês aqui da Central. E assim, de verdade, é um prazer para todos nós lá da Central. Eu sei que nós temos uma conferência chegando agora. Você é nosso convidado também, caso queira passar por lá, qualquer um desses dias. E vai ser um prazer ter você junto com a gente ali, amém? Como sempre é, amém? Feche seus olhos aí, irmão, vamos fazer uma oração aqui. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque nós estamos vivos, respirando, mas principalmente porque estamos aqui diante da presença do Senhor, Pai. Nós sabemos que toda dúvida, medo, angústia, pecado, tudo isso se dissolve na presença do Senhor, e é isso que nós pedimos com convicção que o Senhor faça nessa noite, por meio da proclamação da Escritura, que o Senhor me ajude, que o Senhor abra os nossos ouvidos, nosso intelecto, nossa mente, nosso espírito, nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver, e nos faça, Deus, homens e mulheres segundo o seu coração, livres do mal e cheios da presença de Deus, no nome de Jesus, amém, amém? Irmão, abra sua Bíblia aí, na carta magna da fé, a carta aos Efésios, lá no capítulo 2, Efésios no capítulo 2, Efésios 2, você achou Efésios 2, verso 1? Se não achou, fala aí, calma, achando. Efésios 2, no verso 1. Antes de nós lermos, irmão, eu queria só te habituar um pouco naquilo que está escrito aqui. Essa carta é a chamada carta magna da fé por tantos. Nós temos Romanos como aí talvez a maior revelação a respeito da soteriologia, a respeito da salvação de Deus. E temos Efésios como também revelando a salvação de Deus, mas de uma forma assim quase poética, mostrando aquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Então está escrito assim em Efésios 2, no verso 1: vocês estavam mortos
em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Irmão, para te habituar, a carta aos Efésios está dividida quase que ao meio. Do capítulo 1 ao capítulo 3, na carta de Efésios, nós temos o que nós chamamos de a ortodoxia da carta. Do capítulo 4 até o capítulo 6, nós temos aquilo que nós chamamos de ortopraxia. Nome bonito. Ortodoxia fala a respeito do nosso chamado, fala a respeito daquilo que Deus projetou para nós em Cristo Jesus. Então, no capítulo 1 ao 3, Paulo está dizendo aqui, está falando acerca de indicativos. Ele fala o que Cristo fez, quem Cristo é, quem nós somos, qual é o propósito eterno de Deus, e várias outras coisas essa carta maravilhosa traz para nós. E a partir do capítulo 4, do capítulo 4 até o capítulo 6, ele mostra para nós o que nós devemos fazer com essas indicações. Portanto, do 1 ao 3, indicativos, do 4 ao 6, conduta. Do 1 ao 3, indicativos, chamado, ortodoxia. Do 4 ao 6, ortopraxia, conduta e imperativos. Amém? Tudo bem até aí? E eu queria que você prestasse atenção em uma coisa. No texto que nós acabamos de ler, esse texto que se encontra no meio do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu falei que o capítulo 1 ao 3 é uma grande divisão, é um setor ali do livro de Efésios. No meio, então, dessa grande divisão que fala a respeito de ortodoxia, do nosso chamado em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: vocês estavam mortos. Irmão, como nós falamos tantas vezes ao citar esse texto, morto não faz nada além de feder. Irmão, a coisa mais triste em um velório, quantos aqui já foram a um velório? Todos nós, infelizmente, já fomos a um velório. E ainda iremos a velórios. A coisa mais triste acerca de um velório é que não interessa o quão afetuoso, o quão alto, o quão poderoso seja o grito que você dê no velório. Não interessa o quão assim forte, o quanto você tem no seu pulmão para expressar, o tanto de afeto que você tem, não interessa nada disso. A coisa mais triste é que o morto, aquele que está sendo velado ali, não corresponde a nenhum tipo de afeição que você entrega a ele. Ou você já foi em algum velório que o morto te respondeu? Misericórdia, né? Ou aleluia, não sei. Irmão, você vai no velório e não interessa o quão apaixonado você seja pelo morto, não interessa quão poderosa ou quão forte seja a sua expressão de gratidão ao morto. O morto não responde
a sua fala. O morto não responde ao seu amor. O morto não responde ao seu afeto, porque ele está morto. E o que Paulo está dizendo aqui para nós é o seguinte: não é que você estava afogando, não é que você estava terminalmente morrendo, você estava com uma doença que estava aí te deteriorando, com uma doença muito grave, com um câncer, estava quase para morrer. Paulo é direto, ele fala: você estava morto nas suas transgressões e pecados. Além de falar que nós estávamos mortos, presta atenção no que o apóstolo Paulo diz, irmão. O primeiro versículo de Efésios 2 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Primeira coisa, nós estávamos mortos. Segunda coisa, o apóstolo Paulo diz para mim e para você, atenção aqui, irmão. Ele diz assim: vocês não só estavam mortos, como vocês estavam seguindo a presente ordem deste mundo. A palavra mundo em Efésios e na literatura aí de Paulo, ela é usada de várias formas para falar de várias coisas, dos gentios, dos judeus, mas nesse caso aqui, ele está usando aquela mesma palavra lá de Tiago, que fala: vocês não podem ser amigos de Deus e amigos do mundo. Ele está dizendo que o mundo é um sistema mau, caído, que foi, como diz lá em Romanos, foi submetido à inutilidade. Você não precisa ser um expert, um PhD, um teólogo, para perceber que o sistema macro, mundo, parece que conspira contra mim e contra você. Nós estamos, Paulo está dizendo, além de mortos, Paulo diz, nós estamos inseridos em um mundo que é contra nós. Parece que assim, é meio sutil, mas às vezes muito claro. Quantos de vocês, assim, você sai para trabalhar, às vezes, você fala, tem alguma coisa errada. E a gente vê as notícias e é cada coisa esquisita. E parece que a tecnologia avança e o homem piora. É um sistema político, é um sistema de poder que parece carregar algo mal. Sou só eu que sinto isso, ou você também sente? É um sistema que é contra mim e contra você, irmão. Paulo está dizendo, primeiro, você estava morto. Segundo, você está inserido em um contexto mundano, a presente ordem deste mundo, um sistema que é contra você, que é contra Deus, que odeia a Deus. Basta você ver as agendas, a agenda do mundo, a agenda dos políticos, que só se importam com eles mesmos tantas vezes, salvo raras exceções. Basta você ver assim, tudo que tem acontecido. Primeiro, mortos. Segundo, vivendo em um sistema caído. Terceiro, que Paulo diz aqui, vocês seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo está sendo duro aqui, está dizendo assim, primeiro, vocês estavam mortos. Segundo, vocês estão num mundo caído. Terceiro, para piorar a situação, existe um adversário, atenção, poderoso, inteligente, milenar, que é contra você, que não descansa e que só quer o seu mal. O diabo, o inferno, o mundo das trevas. Você tem que aceitar que existe um mundo espiritual, irmão. E nesse mundo espiritual existe Deus de um lado, o reino dos céus de um lado e o reino das trevas. E não é que Deus está batalhando contra o diabo como se o diabo fosse equiparado a Deus. Não. O diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele vai só até onde Deus permite. Deus é soberano. Mas ele é o meu e o seu inimigo.
Você não é todo poderoso, você não é onisciente, você não é onipotente, você não é onipresente. E o diabo, irmão, ele anda ao derredor, como diz a Escritura, procurando a quem possa tragar, e ele vai lá e oferece para você uma tentação conforme a sua concupiscência. Se você é alguém que não tem problema com dinheiro, com propina, vamos supor, ele não vai chegar para você e falar, rouba aqui. O cardápio é, personalizado para cada um, concorda? Você é tentado conforme a sua própria concupiscência. Então, além de nós estarmos mortos, além de nós estarmos em um mundo caído, existe um inimigo que luta ferozmente contra mim e contra você, irmão. Não menospreze as ciladas do diabo. Paulo também diz isso lá em Coríntios, nós não menosprezamos o diabo, nem a sua astúcia, nem aquilo que ele faz contra nós. Irmão, ele é um anjo caído, nós temos aqui o problema de ou superestimar o diabo, ou subestimá-lo. Você pode falar que tudo é demônio, e isso não é verdade, amém? Ou você pode falar que nada é demônio, isso também não é verdade. Mas que existe um inimigo que está contra você. Tem gente que fala assim, o diabo está se levantando contra mim. E quando foi que ele ficou sentado alguma vez contra você? Quando foi que ele deu trégua para você? Falou, fica aí, tá de boa. O problema é se ele fosse na mesma direção que você. O bom é quando vocês colidem, certo? Se você está indo na mesma direção com o diabo, tudo bem, braço dado. Mas quando você colide, quer dizer que você está de um lado e ele outro, amém? Assim seja. Paulo diz então, primeiro, morto. Segundo, escravo de um mundo. Escravo de um sistema caído, demoníaco, anti-Deus. Terceiro, tendo um inimigo poderoso, não todo poderoso, mas poderoso, que procura a quem possa tragar. Jesus disse, ele é assassino e pai da mentira, pois ele mentiu desde o princípio. Ele mente desde o princípio, ele usurpou, ele quis ser igual a Deus, e ele vai contra mim e a sua vida. E por último aqui, para fechar o combo de coisas espetaculares que Paulo está dizendo a nosso respeito, ele diz, anteriormente, no verso 3, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e seus pensamentos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Nós estamos cercados por todos os lados, irmão. Tem gente que acha que tudo é o mundo. Tem gente que acha que tudo é o capeta. Tem gente que acha que tudo é o pecado, é a carne. Paulo está dizendo, é os três. Os três vão contra você, irmão. E digo mais, o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo assim, se não tivesse Satanás e o mundo caído, você estava de boa? Não. Ele está dizendo, Satanás e o mundo caído só tem forças contra você, porque o pecado, que é aquilo que eu e você fazemos ou fazíamos, é aquilo que alimenta o mundo e o diabo contra nós, irmão. A questão não é que você era uma pessoa boazinha, tudo bem, da paz, e aí, vamos lá, não sei o quê, e se o diabo não tivesse aqui nem o mundo, eu estaria buscando a Deus, não. Paulo está dizendo que você era contra Deus, a sua natureza ia contra Deus, você não desejava a Deus de forma alguma. Mortos, em primeiro. Segundo, seguindo a presente ordem desse mundo caído. Terceiro, com um inimigo poderoso lutando contra nós. E quarto, com nós mesmos, com os nossos desejos e apetites, sendo atraídos para esse mundo e alimentando aquilo que é contra nós, alimentando a onda que um dia viria nos destruir. Pecado é alimento de demônio, irmão.
Paulo não está dizendo que nós somos inocentes de forma alguma. Ele diz, mortos, inimigos, escravos do diabo e ansiosos pelo pecado. Um certo teólogo diz que você e eu ouvíamos a voz do diabo, conhecíamos a voz dele e nos deitávamos nos nossos pecados. Nós não somos inocentes, irmão, diante de Deus. Só que aí vem o verso de número 4. Está escrito assim: todavia, diga só essa palavra, eu sei que você não gosta de repetir, mas só essa palavra. Todavia. Irmão, tem um grande autor que fala, nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia. Atenção, Paulo disse, morto, escravo do mundo, escravo do diabo e também escravo dos seus próprios desejos. Mas ele não para por aí, porque se a gente parasse por aqui, podia todo mundo ir para casa desesperado. Concorda comigo? Mas Paulo diz assim, irmão, todavia, nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia. Deus, não eu, não o Mateus, não a Juju, não a pastora Dani. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões e pecados. Pela graça vocês são salvos. Paulo está dizendo, irmão, Paulo está dizendo, você estava morto nas suas transgressões e pecados. Sabe o que Deus fez? Ele fez a mesma coisa que ele fez com Lázaro. Ele foi lá no túmulo de Lázaro. Só que ele foi no céu e ele disse assim, André, saia para fora, porque eu quero ter contigo. Irmão, você estava morto por causa dos seus pecados, por causa dos seus delitos, por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, porque você mesmo escolheu pecar. Eu e você escolhemos andar longe de Deus, irmão. Romanos 3 diz isso, não há nenhum justo, nenhum sequer, porque nós olhamos no noticiário e vemos um homem que assassinou alguém e falamos, aquele ali é pecador, mas eu não sou. Más notícias, você é sim pecador. Eu sou sim pecador. Mas a boa notícia é, o homem, Cristo Jesus, veio na forma de homem como eu e você, e pagou pelo meu e seu pecado, porque só um homem que não tivesse cometido pecado algum, poderia receber dentro de si, sem ter a natureza adâmica, a condenação que você merecia, para que você receba a coroa que ele merece. O evangelho, irmão, não é que você precisava de uma ajudinha. Você e eu precisamos de um Salvador. O mundo não precisa de uma ajudinha, de um conselho, de algo legalzinho. O mundo precisa de boas notícias. E a boa notícia é Cristo Jesus veio ao mundo, foi tratado como o pior dos pecadores, como Barrabás. Nós dissemos, solta Barrabás, solta o pecador, solta o assassino, solta o imundo, solta o André e crucifica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo podia falar assim lá na cruz, Deus, cansei, manda aqui 1 milhão de anjos, vamos acabar com essa raça humana inteira. Mas Isaías 53 diz que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. E quando ele foi calado ao matadouro, ele estava recebendo a minha e a sua injustiça, para que a minha e a sua injustiça agora fossem imputadas nele, e em você fosse imputada a justiça de Deus, irmão. 2 Coríntios 5, 17 diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, ele te fez um homem e uma mulher novo, irmão. Você não é mais um morto, você não é um Lázaro na tumba, você não é aquele que está lá, todo enfaixado, você está revestido da vida de Deus. Ele foi atrás de você, não foi por iniciativa sua que você buscou a Deus. Ele, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo de graça. E você fala, eu pequei,
Ele fala, eu te perdoo. E você fala, mas se eu pecar de novo, eu te perdoo. Mas se eu pecar, vir a pecar novamente, ele diz, eu sei que você pecará no futuro, mas os seus pecados passados, presentes e futuros foram todos perdoados em um homem pendurado na cruz, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E alguns podem usar isso aqui como desculpa. Uai, meus pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados, já estão livres. Então agora eu posso pecar. O verdadeiro convertido olha para esse sacrifício, para essa beleza. 2 Coríntios 4 diz que Deus mesmo, aquele que disse lá no princípio, haja luz, Ele brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus, irmão. E você, se você é um verdadeiro convertido, você viu a beleza de um Deus todo-poderoso, que não precisava de você, mas resolveu morrer em seu lugar. Você olha para esse sacrifício e você fala, é impossível não beijar esses pés que foram furados em meu e seu favor. E é por isso que nós somos apaixonados pelo Senhor, irmão. E é por isso que Deus fez um buraco no coração do homem que só Ele é capaz de preencher. Porque a sociedade evolui, tecnologia evolui, o sexo evolui, as pessoas conseguem mais carro, mais dinheiro, mais fama, mais poder, mais parceiros sexuais. E estão cada dia mais deprimidas, irmão. Morrendo cada vez mais, se matando cada vez mais. Porque não estão preenchidas, porque nenhum prazer sexual, monetário, financeiro, nada nesse mundo é capaz de preencher o vazio que somente o Espírito pode preencher dentro de você. Aí você fala assim, mas precisa gritar, precisa disso tudo. Irmão, você grita por causa de Cruzeiro, Atlético e América. Nós gritamos por causa de Cruzeiro, NBA, futebol, e isso e aquilo, no trabalho, consegue uma promoção, chega em casa, festeja, aí você se lembra que o Cordeiro de Deus foi morto em seu favor. Como não beijar esses pés, irmão? O que vira o dinheiro, o que vira o sexo, o que vira o prazer, diante de um Deus tão grande que morreu no seu lugar, para viver, não ao seu lado, mas dentro de você. Essa é a boa notícia do Evangelho. Está escrito, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Deus os vivificou juntamente com Cristo. Fala que você seguia o mundo, o sistema caído. Aí Jesus vem e diz o seguinte, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o seu reino. Haverá um dia, irmão, em que esse sistema caído, corrupto e demoníaco que nós falamos aqui será completamente restaurado, e nós viveremos na Nova Jerusalém, o lugar onde Deus projetou que eu e você vivêssemos desde o princípio, a reconfiguração daquilo que era para ser de fato. E a luz, ela vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, até que seja dia perfeito. Até que Apocalipse 21 se cumpra e não haverá mais choro, sirene, angústia, mãe chorando por causa de filho que não voltou para casa, que morreu assassinado, pessoas com medo das doenças, do Covid, das infecções, não haverá mais morte, sirene, viatura, porque as coisas novas, se passaram e eis que tudo se fez novo. E nós vivemos em um já e ainda não. Você já é salvo, você já faz parte da família de Deus, mas você agora coopera para que esse mundo não seja mais um lugar de trevas dominado pelo diabo, porque você carrega dentro de você o Espírito de Deus, irmão. E a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Na quinta passada nós recebemos lá na igreja, no final do culto, um traficante. E ele falou, quero falar com o pastor. Nós ficamos como? Tremendo. Vou mentir? Não posso mentir, né, Mateus? Ficamos,
Meu Deus. E estava armado ainda para melhorar a situação. E ele disse: eu estava indo matar uma pessoa depois daqui. Mas de repente eu estava passando aqui na porta, vi essa igreja, resolvi entrar. Falei: vou entrar aqui antes de fazer isso. E ali ele se arrependeu, irmão. Sabe por quê? Porque nós não servimos uma imagem de escultura, nós não servimos um Deus que tem ouvido de cera, nós servimos um Deus que é vivo e que habita dentro de mim e de você. E quando o poder de Deus se manifesta, toda a sabedoria desse mundo, cai. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. O que é loucura para o mundo é a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu vim até vocês não com um monte de palavras, com retórica, mas com o poder de Deus, com a manifestação de Deus. Olha o que está escrito: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Presta atenção em Efésios 2, no verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmão, Paulo está dizendo: você não só foi ressuscitado, como você agora está assentado nas regiões celestiais. Colossenses 1,13 diz que Ele nos transportou do império das trevas. Você e eu éramos escravos dos nossos desejos, das nossas vontades, das paixões que guerreavam contra nós. E nós éramos, escravos do diabo. Escravos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, além de quebrar a corrente da sua escravidão, no chão, Ele te fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Você tem autoridade porque você está assentado com Ele. E agora você intercede não só de baixo para cima, mas de cima para baixo. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Irmão, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. A sua vida não é vir esquentar banco de igreja, ficar chorando em casa, porque a vida é muito difícil, isso e aquilo, nós temos dores, sim, mas o Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. E se o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em você, diz Romanos 8, o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos fará com que vocês tornem a vida em vossos corpos mortais. Eu vim dizer para você, há mais de Deus para você. A vida não é uma chatice, uma regrinha, isso e aquilo, e vida cristã, posso, não posso, posso, não posso. A vida é contemplar a pessoa de Cristo Jesus e se apaixonar de tal forma que tudo perde o sentido. Até a morte, irmão, perde o sentido. Jesus disse: não temais a morte, não tema aquele que porventura um dia pode vir a matar o seu corpo, irmão. Jesus disse: tema aquele que pode matar o seu corpo e jogar a sua alma no inferno. Esse é Deus. Portanto, eu digo para você, tema a Deus, e quando você temer a Deus, você não temerá mais nada, irmão. Temendo a Deus, tendo o Senhor como minha única fonte de satisfação, o príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, aquele que derrotou o diabo, o inferno, todas as castas de demônios, agora Ele te ressuscitou com Cristo, Ele te fez assentar nas regiões celestiais, Ele te perdoou, Ele te deu um novo nome, e Ele diz: aquele que tem sede, venha, beba, coma de graça da água da vida. E a Bíblia diz: por que você gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão? Irmão, Colossenses 3 vai dizer: coloque os seus pensamentos nas coisas que são do alto,
porque você foi feito uma nova criatura. Nada nesse mundo pode satisfazer, mas a boa notícia é que há riquezas espirituais e celestiais de Deus em Cristo Jesus disponíveis para você. Se eu fosse aqui, tivesse lá atrás vários cheques de 100 mil reais, eu teria que ficar aqui implorando, fazendo palestra de 1 hora, implorando para você ir lá atrás no fundo, no culto, buscar? Ia, gente, pelo amor de Deus, não ia. É isso que Deus fez com você, Ele fez um depósito na sua conta espiritual. Efésios 1:3, um capítulo antes, Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza do seu poder. Há um extrato, um saldo na sua conta espiritual. Vá lá e saque, irmão. Não porque você é legal, bonitinho, cheirosinho, mas porque você tem, o sangue de Jesus nas suas mãos. Agora você pode entrar com confiança diante do trono da graça. E você fala, esse saque aí, esse depósito, ele é meu. E aquele texto lá, de Salmos, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Deus forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Irmão, pela primeira vez na humanidade, o homem Cristo Jesus, um homem pisou nas regiões celestiais. Apocalipse também diz que João chorava muito porque não tinha ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. De repente o Cordeiro de Deus pisou na sala. E ele pode dizer assim, traz o livro para cá. Traz para cá, com confiança, porque Ele levou o meu e o seu pecado. A sua bandeira está suja de sangue. É o Evangelho de Deus que te tira das trevas, que arranca o tormento de demônios que há 20, 30 anos te escravizavam. Jesus disse: quem é aquele que pode chegar na casa de um homem valente, amarrar o homem valente e levar os bens da casa do homem valente? Só um homem mais valente e mais forte que o homem valente que está detendo ali as posses, concorda comigo? Jesus disse isso quando Ele estava expulsando um demônio. E Ele estava querendo dizer o seguinte: Satanás é um homem forte, valente. Ele é equivalente a um ladrão que foi lá, pegou as coisas da casa e tomou a casa para si. Há um homem mais valente do que Satanás e todo o inferno. E esse homem não sou eu, não é você, não é o Papa, não é ninguém. Esse homem é Cristo Jesus. E Ele se ofereceu pelos meus e seus pecados, irmão. Hoje há completa, pura, gratuita redenção. Eu e você temos que chegar à conclusão logo. Você é pecador sim, irmão. Reconheça os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, larga os seus pecados para trás e corra para os braços daquele que, tem as mãos furadas. Você se lembra lá de Tomé? A gente fala assim, não, Tomé duvidou, né? Os discípulos, todos falando lá, Jesus ressuscitou. E Tomé, que ressuscitou o quê, senhor? Aquele homem, a gente viu ele sendo brutalmente assassinado. Eles não tinham visto Jesus ser brutalmente assassinado? Tomé está lá, a gente viu esse homem ser brutalmente assassinado. Tomé diz assim: eu não acreditarei se eu não colocar as minhas mãos nos furos das suas mãos e nos seus pés. E a gente julga Tomé. Fala lá, Tomé, vacilão, duvidoso. Não é? Você já julgou Tomé. Pode falar, seu pecador. Nós julgamos Tomé. Tomé duvidou. Tomé é um incrédulo. Sabe o que Jesus faz? Jesus encontra Tomé na dúvida dele, irmão. E Ele fala: Tomé, pode encostar aqui, Você que duvidou, a vida cristã não é ter dúvida nenhuma, não, irmão. É levar, inclusive, as suas dúvidas diante de Deus. E Ele fala aqui, encosta, pode tocar. Aquele que nós vimos, aquele que nossos olhos contemplaram, aquele que nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida, Deus. Irmão,
Jesus encontrou Tomé na dúvida dele. Ele falou: você está duvidando? Tudo bem, eu te aceito, eu te perdoo, eu te concedo graça, favor, misericórdia, encoste aqui. E Tomé encostou e disse: Rei meu e Deus meu. Às vezes é melhor ser o Pedro impulsivo, que dava soco nos outros. Não estou te influenciando a dar soco em ninguém não, pelo amor de Deus. Mas às vezes é melhor você ser impulsivo e violento e querer conhecer Jesus do que um Judas, que beijava Jesus na face, mas por trás está aqui, vendendo o Criador de todas as coisas por 30 moedas de prata que não valeram de nada. Esse mundo, a cobiça, o dinheiro, o sexo, tudo passará. Não há prazer sexual nesse mundo, não há dinheiro, não há jantar no Porcão em São Paulo, em Honolulu, não há pôr do sol, não há nada, irmão, que se compare à presença de Deus, que te satisfaz por completo. Davi está lá no Salmo 63, sendo perseguido por Saul, 15 anos num deserto, com 600 malucos lá junto com ele. Ele está sendo perseguido e os caras eram perturbados. Está escrito que eles eram perturbados, tinham dívidas. E está lá fugindo. 10 anos de fuga de Saul. Uma vida para muitos miserável. Aí quando ele vai orar no Salmo 63, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, assim como a corça anseia pela fonte das águas, a minha alma tem sede de Ti. Passou o tempo da gente ser a igreja, irmão, que fica pulando de cura em cura, de bênção em bênção. Tudo bem, ótimo, maravilhoso, promoção, cura, nós queremos tudo isso, não queremos? Queremos ou não queremos? Eu quero. Curas, milagres, manifestação do poder de Deus. Mas o que Davi estava escrevendo lá é o seguinte: não interessa, se eu tiver a minha libertação, se Saul parar de me perseguir, se eu virar rei, se eu tiver todas as concubinas, todo o ouro, toda a prata, e não tiver a sua presença, eu não tenho nada. Se você tiver todo o dinheiro do mundo, todos os brinquedos para dar para o seu filho, toda a satisfação, a melhor família, a melhor empresa, não tiver a presença de Deus, você não tem nada, irmão. Você não tem nada. Tudo sem Deus é nada. Nada com Deus é tudo. Uma faxineira de uma empresa. Uma faxineira, alguém que tantos podem considerar como um cargo menor. Uma faxineira que está tendo lá agora a reunião do Copom, para decidir a taxa de juros e isso e aquilo, e é tão importante para nós. Mas uma faxineira, alguém considerado um faxineiro, um zelador, que dobra os seus joelhos, pode ser que seja num banheiro sujo, tem mais poder em seus joelhos do que qualquer presidente, ministro, deputado, rei, desse mundo inteiro, irmão. Porque quando você dobra os seus joelhos, os seus pés tocam os céus. Bendita é a fraqueza que te conduz aos seus joelhos, irmão. Deus cria fraqueza em mim e em você, para que nós corramos atrás dEle, e só nele encontremos satisfação. O convite é: não espere o câncer chegar para você ir até Deus. Não espere apertar financeiramente para ir até Deus. Não espere precisar do milagre para ir até Deus. Tantos nós chegamos através da dor, mas Ele está te chamando, todo dia. Todo dia. Todo dia. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele põe para mim, uma mesa na frente dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. Se o Senhor é o seu pastor, a bondade, a misericórdia, as bênçãos, as curas, isso corre atrás de você, irmão. Corra atrás do seu Senhor e deixe que as bênçãos corram atrás de você.
Efésios, portanto, está dizendo, Efésios 1, no verso 3, você grava esse verso: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua bondade, da sua vontade. Irmão, que herança eu e você temos. O ser humano não precisa de bons conselhos. O ser humano não precisa de uma pequena ajudinha. O ser humano precisa de um grande Salvador. E esse Salvador está aqui nessa noite. E Ele está dizendo para você: volte para a casa do seu Pai. Volte para casa, porque eu paguei o preço com o meu sangue, cravado na cruz, não por obras, não pelos seus feitos, não pelo que você faz, mas pela graça de Deus, irmão. Pela graça você é salvo, pela graça você acessa o banquete, pela graça você é santificado, pela graça você recebe o depósito espiritual de Deus, pela graça pessoas são libertas das drogas, da prostituição, da loucura, da depressão, da ansiedade, do transtorno de pânico. São milagres atrás de milagres, porque nós perseguimos o Criador. Nós perseguimos o Salvador, nós perseguimos o Príncipe da Paz, aquele que tem toda a autoridade em suas mãos. Aquele que chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Aquele que estava lá no barco, dormindo, de repente as ondas estão se levantando e, meu Deus do céu, nós vamos morrer, meu Deus. E o Filho de Deus está lá, dormindo dentro do barco. E ele se levanta e fala: homens de pequena fé. E ele falou com o mar assim, e o mar. E ele falou com a tempestade, a tempestade. Quando Jesus está no barco, irmão, quando Jesus está com você, tudo vai muito bem. O mundo pode estar caindo ao seu redor, podem estar te perseguindo com a espada, podem estar querendo te matar há anos. Se o Senhor é o seu pastor, nada te falta, e Ele é a satisfação perfeita que a sua alma tem buscado, ano após ano, parceiro após parceiro, refeição após refeição, namorado após namorada, casamento. É o Senhor, irmão. É aquele que satisfaz a alma. É aquele que entrega para você um convite e fala assim: venha, coma, beba de graça da água da vida. E você nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Do contrário, a sua vida se tornará uma aventura. Você acorda de dia falando: Espírito Santo, o que nós temos para fazer hoje? Ou melhor, Espírito Santo, satisfaça mais uma vez a minha alma nessa noite, nessa manhã. Você está aqui e nós vamos orar. Você está aqui diante, não do André. Quem é o André? Quem somos nós? Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E quando Jesus está presente, irmão, quando Jesus estava presente aqui, coisas aconteciam. Coisas aconteciam. Surdos ouviam, mortos eram ressuscitados, viciados libertos. Aquele que não tinha mais esperança encontrou ânimo. Está escrito lá em Salmos: até o pardal encontrou casa, a andorinha nem para si formou. Eu encontrei os seus altares, Rei meu e Deus meu. A sua alma continuará inquieta, inquieta, inquieta e inquieta, até que você repouse nos braços do seu Salvador. Não vale a pena viver longe de Jesus, irmão. É loucura. É loucura trocar o banquete pelas jujubas sujas no chão. É loucura trocar o Salvador pelas bênçãos. É loucura trocar o abençoador
pelas bênçãos, pelos milagres. Vamos até o próprio Criador. Ele há de prover para nós tudo o que nós precisamos. A banda pode subir, vamos fazer uma última oração para nós encerrarmos.